Olá, sejam bem-vindos a mais um Visão e Poder aqui na Record News. Minha convidada de hoje é muito especial. Ela iniciou sua trajetória aos 15 anos e se tornou uma das empresárias mais importantes do mundo. Sua linha de cosméticos está presente em mais de 40 países. Eu falo agora com uma verdadeira alquimista dos cabelos, Inocência Manuel, a fundadora da Inoar Cosméticos. Olá, Inocência! Obrigada por receber a mim e toda a minha equipe aqui na sua casa. Obrigada a você, Elizabeth, e toda essa equipe maravilhosa. E é com o maior prazer que eu recebo todos vocês da minha casa para contar um pouquinho da minha trajetória. E obrigada pela sua participação aqui no Visão e Poder. É uma honra poder entrevistá-la. E para mim também é uma honra, e principalmente por causa do programa, o nome do programa, Visão. Quem não tem visão não chega em lugar nenhum, porque a visão é um sonho. Visão é um sonho, e do sonho nasce a realidade. Exatamente, foi o que aconteceu comigo. E por falar em visão, você tem visão de sobra, Inocência. Sempre tive. Eu creio que isso seja um dom de Deus, porque desde os 12, 13 anos, eu sempre tive uma visão. Sonho, eu sonhava acordada, sempre quis, muito curiosa, sempre querendo aprender, sempre, qualquer coisa eu queria aprender. E por incrível que pareça, eu desde criança, eu nunca pensei em dinheiro, em poder, em luxo. Mas pensava no sonho. Pensava no sonho. E qual era o meu sonho? O meu sonho era transformar os meus cabelos. Porque eu sou de uma família descendente de portugueses, italianos e negros. O meu cabelo era muito armado, muito seco, e era um cabelo que eu não tinha como domar esses cabelos. E eu vivia com esses cabelos presos, amarrados, passava ferro nos cabelos. Porque na época você não tinha o que nós temos hoje. Por exemplo, hoje nós temos as blogueiras, nós temos o Facebook, nós temos as redes sociais. Uma tecnologia Avançadíssima, tudo que você quer saber. Aí o que eu faço para melhorar meu cabelo? Você vai lá no Face, no Instagram, as blogueiras te ensinam. Na época não havia essa facilidade que existe hoje. Onde que eu ia buscar isso? Na esquina da minha casa havia um salão, uma senhora chamada Nida, ela é viva até hoje, e eu, muito pequena, 13 anos, obrigatoriamente eu passava em frente ao salão dessa senhora, que era o salão mais badalado da cidade. Eu via aquelas mulheres entrando com os cabelos bem feinhos e saíam de lá maravilhosas. Aquilo para mim, meu sonho... Começou a brotar ali? Ali. Eu falei, gente, eu quero aprender como que essa mulher consegue transformar essas mulheres, esses cabelos deusos, cabelos maravilhosos. Então, eu chegava da escola, almoçava e ia para o salão dela. E ela, menina, não pode ficar aqui, você é muito nova. E eu comecei a ajudá-la. Eu limpava o salão dela, varria o salão. Você grudou nela? Grudei, porque o salão dela era lotado. E eu comecei a pensar... nem entendia aquela menina ali. Ela nem entendia. E até que um dia eu pedi para ela, eu quero trabalhar com a senhora. Ela falou, não posso, que você é menor de idade. A minha mãe foi até lá, conversou com ela e eu comecei a trabalhar no período da tarde com ela. O que eu fazia? Eu ficava de olho nos cabelos, porque ela fazia coloração, fazia permanente, fazia alisamento. Todos os cabelos que ela cortava, ela achava que eu jogava no lixo. Não, eu pegava todos aqueles cabelos, levava para minha casa e ali eu comecei a fazer várias experiências. A minha paixão pelos cabelos começou ali, em Assis. Naquele salãozinho. E eu morava numa casa de madeira em Assis, na rua Padre Davi. Essa casa não existe mais. E existia um porão embaixo dessa casa. E nesse porão eu abri um salão. Imagina a ousadia. E, pelo que eu sei, você abriu esse salão quando você tinha 15 anos. Conta essa experiência. Olha, e melhor de tudo, eu não cobrava nada. Eu tinha uma bolsa de palha que eu deixava do lado e elas pagavam o que elas quisessem. Ou se não pagassem, ou se elas não quisessem pagar, também não pagavam. Mas ali para mim foi uma grande escola, porque, logicamente, que eu estraguei bastante cabelos.
né? Não adianta você falar que cortava, tingia, alisava, Tudo de graça. tudo de graça, mas elas me davam caixinha. Uma ofertinha. Uma ofertinha, e com essa ofertinha eu comprava mais produtos e comecei a misturar produtos. Porque Desde criança, desde criança, menina, de você já 15 fazia eu misturava um creme com outro, ver o que dava. Por exemplo, não existia essa diversidade de produtos que tem hoje, mas os poucos que haviam, eu misturava e fazia as minhas experiências. Ali eu comecei, sempre pensando que eu ia romper aquela cadeia. Para mim era uma cadeia, porque quando você tem um sonho e você parece que eu estava arranhando um vidro, que eu não conseguia sair dali. Porque uma cidade como Assis, na época, as oportunidades eram mínimas e eu já sonhava muito alto. Mas eu não podia sair da cidade. Eu tinha 15 anos, eu não tinha condições nenhuma. Depois veio a faculdade. Mas com aquele espírito vencedor Sempre, dentro de si. sempre, sempre, sempre. Inocência, você acha que o vencedor, ele já nasce predestinado? Eu acho. Já vem um sonho brotando dentro Eu da acho, gente, né? porque a dificuldade que eu enfrentei na vida não é normal. Tem algo Existe algo de sobrenatural na minha vida. Porque que vai além do sonho. Ah, né? vai- Alguém vai- que está me alguém tem administrando aquilo. alguém administrando. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Esse alguém é Deus. É. Porque eu não sou herdeira de uma fortuna, eu não sou filha de pai rico, de mãe rica, muito pelo contrário. Mas você construiu sua própria fortuna. Sim, com R$ 5. Então, veja você, no mundo, nesse setor onde eu vivo, a indústria de cosmética é uma das indústrias mais competitivas no mundo inteiro. Então, pelo fato de eu ser mulher também, eu tive que trabalhar 10 vezes mais do que um homem, em todos os sentidos, para adquirir credibilidade, porque é diferente um homem entrar num negócio, é diferente de uma mulher. A mulher, não estou me vitimizando, pelo contrário, faria tudo de novo, mas para a mulher é muito mais difícil do que para o homem. Mesmo nos dias de hoje, eu sinto a dificuldade que uma mulher empreendedora ela tem de romper essa barreira e estar no mesmo patamar dos homens. Inocência, o que você está falando é muito lindo, porque é uma história de superação muito forte. Muita superação. Muita superação. E não são todas as mulheres que chegam a esse patamar que você chegou, que também têm sonhos, né? Que às vezes os sonhos são frustrados. Sim. E não tem a chance de romper essa barreira por causa do preconceito. A mulher sofre muito preconceito. Sofre, até hoje eu percebo isso. E o que você me diria hoje, né, para o meu telespectador, inclusive, como que você enxerga hoje esse empoderamento da mulher? Porque você começou há quantos anos? Já faz alguns anos que você 50 anos. Que você investiu os seus R$ 5. E hoje mudou muitas coisas, né? A internet está aí, o mundo globalizado, muitas coisas acontecendo, o mundo se tornou extremamente dinâmico. E mais competitivo. E mais competitivo. Como que você enxerga hoje o empoderamento da mulher? Porque a mulher ela tem estado num patamar superior, ela tem vencido os obstáculos, ela tem vencido os preconceitos, embora ainda exista muito. Sim, exatamente. Né? Como que você enxerga isso? Hoje eu vejo o empoderamento da mulher fluindo com mais facilidade, porque aquelas mulheres que pagaram o preço, como você. Eu sou uma delas, porque... Desbravou uma história, né? Eu e milhares de mulheres, né, da minha geração, nós desbravamos e nós levamos as pedradas. Mas as pedradas construíram um castelo. Foram muito bem-vindas. Eu faria tudo de novo. E eu acho que
uma história de vida pautada no trabalho, na dignidade, na solidariedade, na resiliência, porque é muito sofrimento. Hoje eu vejo, sabe, Elizabeth, aqueles programas, olha, seja vencedor, em 5 passos, olha aqui a receita perfeita para você ganhar seus milhões. Para com isso, não existe isso. É trabalhar, muito trabalho, é muito trabalho, não é pouco não. É você abrir mão de muitas coisas na sua vida. Por exemplo, você não vai ter o mesmo rendimento, eu não teria o mesmo resultado que eu tenho hoje se eu tivesse seguido a mesma linha, não é a mesma linha, a mesma vida que a maior parte das minhas amigas seguiram. Por exemplo, chegava no final de semana, eu não ia para a praia, eu estava trabalhando. Feriado, eu não estava viajando, eu estava trabalhando. Sempre foi uma workaholic. Workaholic. Então, os resultados, porque para você vencer, não adianta, além da vontade, tem que ser aquela vontade desesperadora. Falar, não, eu não posso desistir. Você cai. O verdadeiro empreendedor que dizia para mim, olha, eu venci na primeira, eu não acredito. Eu devo ter quebrado mais de 50 vezes. E isso me fortaleceu, porque cada queda que eu dava, aliás, cada queda que eu sofria, eu falei, não, eu chorava uma semana, dali uma semana eu falava, não, vamos à luta de novo, que eu vou conseguir. Todas as pessoas que me diziam, não, inocência, aí eu me lembro muito que as pessoas diziam para mim, minhas amigas já formadas, seguiram carreira acadêmica, médicas, doutoras, advogadas, mestres na faculdade, da Unesp, eu não quero... Ah, outra coisa, eu sempre fui muito... Eu nunca tive uma carteira profissional, sabia? E eu entrava nos lugares só para aprender. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui direto para um salão que jamais, se ela soubesse que eu não tinha aquela experiência que ela achava que eu tinha, ela jamais me empregaria. O nome dela é Shirley, ela me conhece, ela está viva e é o maior salão da América Latina, chama-se Shirley Cabeleireiros. Eu fiquei ali, eu era bem novinha, tinha 20 e poucos anos. Ali eu aprendi muita coisa, eu me lembro como se fosse hoje. Inocência, cadê tua carteira profissional? Falei, eu não tenho carteira profissional. Mas eu preciso te registrar. Não, eu não quero registro. Ah, mas depois você vai me colocar no Ministério do Trabalho. Falei, não, eu nunca vou colocar. E como de fato, eu nunca, nem sei o que é um Ministério do Trabalho. Eu entrava, aproveitava todas as oportunidades que me eram dadas, e era muito grata. E você ia enriquecendo. Eu ia enriquecendo e saí dali, já fui montar um salão na Alameda Tietê, que muitos que estão me ouvindo da minha época devem conhecer, chamava-se Biba Cabeleireiros. Era eu e o Carlos de Oliveira. Nós trabalhávamos ali perto do L'Officiel, que era o salão mais top do momento, ali no Oscar Freire, e nós nos encontrávamos ali no Frevinho, que era uma delícia. Então ali nós trocávamos ideias. E você sempre sonhando. Eu sempre sonhando. E ali as pessoas falavam, o pessoal do L'Officiel estava sempre na França, estava em Paris, em Londres, Inglaterra. E eu não tenho dinheiro, não tenho condições. E eles traziam cremes para mim. Eu me lembro de um deles, que era o Furlan, que era um maquiador famoso, muito querido. E nesse salão eu atendia atrizes famosíssimas. Então você era a cabeleireira das tops. Era, eu e o Carlos de Oliveira. Carlos hoje trabalha aqui no Salão da Granja Viana. E ali eu fui, e elas viajavam muito e traziam muitas novidades para nós. E eu fui me acostumando com aquilo, eu lia os rótulos, a minha vida era ler rótulos de produtos. E eu comecei a comprar livros de química, para saber, escuta, o que é isso? Que matéria-prima é essa? E ali eu comecei, meus primeiros passos, eu misturava cremes e quando elas viajavam, elas iam para a Europa frequentemente e elas levavam esses cremes nas malas. E numa das vezes, a minha cliente, a Flávia, também que mora aqui na Granja Viana, ela frequentava Alexandre de Paris, na época ele era vivo, ela trouxe uma carta dele para mim. Inocência, olha o que o meu cabeleireiro trouxe para você.
mas eu não tinha ideia de quem era Alexandre de Paris. Que emocionante. Não, história. ele escreveu uma carta para mim em francês e ela me traduziu e ele dizendo para mim que olha, você está de parabéns, você é uma jovem, mas você vai ter muito sucesso, invista nisso que você está fazendo, os teus cremes são maravilhosos, você continue nessa pegada, não, lógico, ele não falou assim, continue nesse caminho que você vai dar muito bem. Eu adorei teus produtos e várias clientes minhas trazem teu produto. E eu colocava uma etiquetinha com o nome de cada uma. Por exemplo, eu personalizava. Por exemplo, Elizabeth vai para Paris essa semana. Aí eu colocava Elizabeth, eu só não fazia o shampoo, mas eu fazia o creme, a máscara, a hidratação. Depois eu comecei a fazer shampoo. Então, cada cliente minha tinha o seu kit de viagem. E eu colocava o meu nome, Inocência ou Inô. E aí eu comecei a comprar livros de química, aliás. E comecei a entender o que era cada matéria-prima. E a Flávia, que tinha na época uma fábrica de cosméticos, eu não me recordo o nome, a Flávia falou assim, ai menina, como você é terrível. Fala para mim o que você quer, que eu vou começar a trazer da minha fábrica para você. E a Flávia começou a trazer em vidros várias matérias-primas para mim. E ela escrevia, isso aqui é para isso, para isso. Eu pegava os livros, ali eu comecei a fazer shampoo. Eu comecei a fazer, só não fazia spray, essas coisas, porque eu não tinha condições. Mas shampoo, condicionador, alisamento, eu comecei a fazer ali também. E ela trazia caixas de produtos para mim. Quantos anos você tinha nessa? Ali eu já tinha 22 anos. Inocência, daqui a pouco nós vamos falar sobre a escova marroquina, que foi você que lançou no Brasil. Sim, exatamente. Agora nós vamos chamar os nossos comerciais e voltamos já já. Está bom. Você que está aí com a gente volta já já com um bate-papo com Inocência Manuel. Estamos de volta com o nosso bate-papo com Inocência Manuel, a fundadora da Inoar. Inocência, a gente estava falando sobre a escova marroquina que você lançou no Brasil. Sim. Conta um pouquinho sobre essa experiência para a gente. Experiência, digamos, maravilhosa. Foi um divisor de águas na minha vida e também no mundo da cosmética, nacional e internacional. Por quê? Na época, houve aquela febre da escova japonesa. Então, todo mundo com cabelo liso. Você se lembra dessa época? Era aquela febre, escova japonesa, a ditadura dos cabelos lisos. Só que existia um problema muito grande. O produto era importado, era caríssimo. Na época, Elizabeth, ele custava em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Então, nós cabeleireiros demorávamos um ano para pagar esse produto. Então, somente os cabeleireiros mais badalados, que ganhavam mais, tinham condições, tinham acesso a esse produto. E as mulheres ficavam enlouquecidas. Só que o procedimento era muito caro. E eu comecei a falar, gente, preciso descobrir uma maneira das outras mulheres também ter acesso a esse procedimento, mas elas não têm dinheiro. Eu comprei o produto e comecei a fazer as minhas alquimias. Eu descobri, depois de 3 meses, eu fiz uma fórmula idêntica, eu consegui uma formulação idêntica e pela 10% do preço. Pra você ter uma ideia, eu vendia por R$ 150. E aí foi um estouro, uma explosão. O que eu fazia? Eu marcava, eu treinava, eu tinha um salão lá no Morumbi, no Real Parque, minhas clientes todas me conhecem, eu tinha um salão no Real Parque, e toda domingo e segunda, eu dava treinamento para os cabeleireiros fazerem a escova. Só que eu falei, não, a minha não é japonesa, é marroquina, por quê? Na época, estava passando aquela novela da Jade, O Clone, e eu era apaixonada pelas coisas do Marrocos.
apaixonada. Inclusive, consegui argila, que vinha do Marrocos, com uma cliente que foi para lá. A Inocência trouxe argila também. Eu fiz aquelas alquimia e os cabelos saíram lindos. Pra você ter uma ideia, vinha aviões do Rio de Janeiro, lotados de mulheres, Para fazer marcavam e no faziam. seu salão. No meu salão. Meu salão virou o point. E aí, daí que surgiu a Inoar. Aí você começou a industrializar o produto Primeiro, em larga escala. Não, começou muito. Não, vou te contar. Sabe o que aconteceu? Antes disso, eu sofri uma queda muito grande. Por quê? Eu fiquei tão entusiasmada com o fato de eu ter descoberto essa fórmula. Eu fiquei tão feliz que minha vida era só fazer e vender, mas eu vendia era muito barato, entendeu? E também perdi, não é que eu perdi tempo, eu ficava muito tempo No alternativo. alternativo e também dando treinamento para os cabeleireiros que não sabiam como era o protocolo. E aí minhas clientes foram sendo, entendeu? Fui perdendo minhas clientes. Por quê? Você alisava o cabelo das clientes, elas só voltavam depois de 6 meses. Sim. E aconteceu que daí eu fali de novo. Entreguei, só que eu não fiquei devendo. Voltei para casa. Quando que foi isso? Foi em 1999, 99. 2000, uma coisa assim. Aí eu falei, bom, vou continuar aprendendo meus cremes e comecei a vender. Cotia, Taboão da Serra, que eu nem conhecia Taboão da Serra, nada. Comecei a vender e até que eu encontrei um amigo meu, Paulo Sérgio, tem salão lá na rua Estados Unidos também. Ele me falou assim, você precisa parar, você precisa industrializar o teu produto. Focar, você tem que abrir uma empresa. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Eu vou apresentar um amigo meu. O nome dele é Jardel, ele pode estar me assistindo também, hoje é distribuidor nosso. O Jardel tinha um tio que tinha uma fábrica. Aí eu vou te apresentar para o meu tio. Cheguei na fábrica, eu falei, olha, eu quero fazer 100 kits. Ele falou, não, é no mínimo 5 mil. Eu falei, nossa, mas não tem dinheiro para isso. Ele falou, então não vai fazer. Eu liguei para o Jardel, não, você começa com 100 e eu vou assinar lá, vou deliberar para você. Aí eles fizeram 100 kits, aí já tudo direitinho, com Anvisa. Com seu nome. Com meu nome, no ar, deu tudo certo, comecei a vender. Aí o meu primeiro anúncio foi na Cabelo e Companhia, não tinha modelo para pagar, não tinha dinheiro para pagar modelo. Aí o fotógrafo falou, não, você mesmo vai ser a modelo. Aí eu fui a primeira modelo, na época eu tinha 52 anos, eu fui a primeira modelo a aparecer. E algumas empresas de cosméticos, achando que eu era de uma agência americana, me convidaram também para ser modelo. Eu falei, não, eu sou a dona da empresa. Olha. É Inoar. Ali foi uma explosão. Dali nós começamos, não paramos mais, sucesso total, absoluto. Nós estouramos em vendas, mas não foi fácil. Você esperava ter um boom assim? Não, assim não. Dessa forma não. Eu nunca imaginei que nós fôssemos chegar no patamar que nós chegamos. Inocência, a Inoar é uma verdadeira explosão. Hoje ela está em mais de 40 países. Verdade. Conta um pouco sobre essa história de sucesso mundial, porque ela está conhecida internacionalmente. No Brasil todo mundo sabe o que é Inoar, sim, produtos maravilhosos. Você que lançou o óleo de argan, né? O óleo de argan. Também. Então, assim, fale um pouco como que você conseguiu crescer dessa forma, ter esse boom empresarial. Essa explosão, esse sucesso todo da Inoar, esse crescimento da Inoar, eu devo ao meu filho Alexandre Nascimento, que na época ele fazia medicina, ele abandonou o curso e ele veio justamente para organizar a empresa, administrar a empresa. Ele é um grande administrador nato e ele saía de moto e ia entregar de casa em casa. Ele ficava acordado até altas horas da manhã, ele respondia todos os e-mails, amanhecia o dia, ele pegava a motinho dele e ia entregar. E distribuía também. Outro grande fator de crescimento, eu devo isso, né? A pessoa precisa experimentar, né? Ele colocava as amostras em todos os salões, todos assim, possíveis. Aonde ele ia, ele rodava com essa moto dia e noite e distribuía amostras em todos os salões com o cartão dele.
Então, o Alexandre sem ele, a Inoar não existiria. Pode ter Ele certeza. veio para somar. Ele veio para somar e muito. Tomou para si as responsabilidades administrativas, Todas, organizacionais. Eu fiquei só na parte de criação, desenvolvimento e publicidade. O resto ele tomou assim, no bom sentido, né? Carrega nas costas até hoje isso. E hoje? E ele é jovem. E hoje, Inocência? Hoje, você continua criando? Sim, cada vez mais. Tenho junto comigo uma equipe maravilhosa, de químicos, publicitários, marketing, todos colaboradores, todos. Qual é a estratégia de marketing da Inoar? A estratégia de marketing da Inoar é uma só. A Inoar, o slogan da Inoar, inspirada em você. Ela é inspirada em você, mulher. Por quê? Nós sabemos o que a mulher quer. Nós conseguimos antecipar e colocar no mercado aquele produto que a mulher sonha. Quando ela está sonhando, nós já colocamos no mercado. É o caso, por exemplo, do óleo de argan. Consegue fazer uma boa leitura da mulher. Muito, 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 muito. E o caso do óleo de argan, a Inoar foi a primeira empresa no Brasil a colocar o óleo de argan aqui dentro. Que história fantástica. Eu amei te entrevistar. Obrigada. Adorei. Viu? Obrigada, Elizabeth. Obrigada por nos receber aqui, Imagina. Inocência. Minha casa está sempre de Obrigada portas por abertas tudo, para pelos vocês. lanchinhos deliciosos. Obrigada. Amei. O bolo, uma delícia. Vários bolos, né? Obrigada. Visão em Poder termina aqui com uma história linda de sucesso de Inocência Manuel, uma das empresárias mais importantes do mundo. E agora eu vou falar um pouco sobre o Nagaré Sushi, do Shopping Iguatemi de Alphaville, que eu adoro. O Nagaré Sushi possui o que há de mais sofisticado na gastronomia japonesa. Lá tem um prato que eu adoro, o ceviche de vieiras com polvo, simplesmente delicioso. Você que está em casa, ainda dá tempo para curtir uma comida japonesa da melhor qualidade. O Nagaré Sushi tem outras 2 unidades, a do Shopping Morumbi e a do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Domingo que vem, Visão e Poder está de volta com mais uma história de sucesso.